Hoje nós vamos perguntar ao nosso Criador o que Ele pensa e ensina a respeito do divórcio ou separação do casal. Um pouco antes da vinda de Cristo a esse mundo, viveram dois rabinos famosos que originaram duas escolas que ainda estavam vigentes no tempo de Cristo. O nome deles, Shammai e Hillel. I com I, né? A escola de Shammai permitia o divórcio somente em caso de infidelidade conjugal. A escola de Hillel é bastante liberal, permitia o divórcio por qualquer motivo. Se a mulher não cozinhasse bem, o marido podia se divorciar. Se a mulher não passasse ou cuidasse bem da roupa dele, qualquer motivo banal, não é? Essa escola, esses líderes religiosos aceitavam. E os fariseus se dividiam entre essas duas escolas. E o divórcio era oficializado mediante a formulação de uma carta de divórcio. Isso conforme a lei, já lá em Deuteronômio, do Velho Testamento. Qual era a posição de Jesus? Qual foi a posição de Jesus? Não temos tempo hoje de passar todos os textos nos quais Jesus fala sobre esse assunto. Mas em Mateus capítulo 5, 31, 32, nós vemos o seguinte. Nesse texto, Jesus não ordena nem defende o divórcio, ele dá a opção, a possibilidade. Foi dito também: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe uma certidão de divórcio. 32. No entanto, eu digo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a divorciada comete adultério. É uma das muitas passagens. Algumas outras passagens não fala da imoralidade sexual, que pode ter uma grande abrangência, mas simplesmente usa a palavra de infidelidade. Não é? Então, vemos aqui o Senhor, Ele não está assim, dizendo, você houve infidelidade, adultério de uma pessoa do casal, então você tem que divorciar. Ele diz, é uma opção, não é? É uma opção. Mas nós conhecemos muitos casos onde a pessoa, apesar de um dos cônjuges ter passado por infidelidade, por adultério, e houve restauração do casamento. Sempre Deus, esse é o desejo de Deus, restaurar. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Só existe um, qual é? O pecado contra o Espírito Santo. A gente nem sabe como é que acontece esse pecado, mas a gente sabe o resultado. O pecado contra o Espírito de Deus é quando a pessoa não quer perdão. A pessoa não quer relacionamento com Deus. Eu não quero. Você vai para o inferno. Tudo bem, eu vou para o inferno, mas não quero Deus. Esse é o resultado da resistência do pecado contra o Espírito de Deus. Por que existe perdão? Foi falado aqui, por causa da cruz de Cristo. Jesus carregou todos os nossos pecados sobre a cruz.
E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo, qualquer pecado. Graças a Deus pela obra de Jesus. Pecadinho, pecadão. Nós fazemos separação na sociedade. Isso é um pecado tremendo. Isso é uma coisinha pequena. Pecado ofende a Deus, entristece o coração de Deus. Mas Jesus morreu por nossos pecados. Não importa como nós o chamamos. E quando há arrependimento sincero, Jesus perdoa. Graças a Deus por isso. Esse é o nosso Senhor Jesus. Esse mesmo Jesus que, quando trouxeram uma mulher que foi apanhada em adultério, e os fariseus estavam colhendo as pedras para apedrejá-la, esse mesmo Jesus que olhou para eles, porque a lei do Velho Testamento diz que a pessoa que, interessante, só a mulher, né? Só se aplicava para a mulher. O homem não é. Mas é verdade, os dois são igualmente devedores diante de Deus. E aqueles fariseus querendo acabar com a vida daquela mulher, esperando a manifestação de Jesus. E Jesus disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aí ele começou a escrever na areia. Não sabemos, soberba, amor ao dinheiro, sei lá, mentira, desonestidade, sei lá o que ele escreveu. Não sabemos o que escreveu. Mas só se ouvia o baque das pedras. Põe. E aqueles fariseus julgadores daquela mulher iam se retirando. Quando Jesus levantou, olhou, a mulher estava ali em prantos, e perguntou: mulher, ninguém te acusou? Não, Senhor. Eu também não te julgo. Vai e não peques mais. Quanto amor tem o nosso Salvador. Esse é Jesus. Como nós estamos, ainda quero lembrar, quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana no poço, vocês conhecem bem a história. Jesus disse, quando ela quis saber mais sobre o Evangelho, disse assim: mulher, vai, busca teu marido e volta aqui. Ela disse: Senhor, eu tive 5 maridos, esse... Não, ela não falou, né? Ela disse: eu não tenho marido, né? E ele disse assim: verdade, porque você teve 5 maridos. E esse que está com você, nem teu esposo é, nem teu marido é. A mulher foi falar para todo mundo que esse Jesus provavelmente é o Messias, porque disse tudo a respeito da sua vida. Veja a posição de Jesus. Jesus não disse, porque é uma mulher que buscou satisfazer o vazio interior no casamento, casou, não deu certo, descasou, separou, casou, desseparou, casou. No final, depois de 5 esposos, não tinha mais nem coragem de casar. Se quiser juntar tuas coisas, pode juntar, vamos ver junto, mas não quero nem compromisso oficial. Mas Jesus ofereceu para ela o quê? A água da vida. Ofereceu para essa mulher a salvação. Salvação. Não ficou remoendo o passado dela.
que está no passado, está no passado. Eu quero te abençoar daqui para a frente. Amém? Em Malaquias capítulo 2:16, nós vemos claramente como Deus pensa a respeito do divórcio. Deus odeia o divórcio, não as pessoas, odeia o ato do divórcio. Está aqui, ó. Vamos ler juntos? Eu odeio o divórcio. Vamos lá mais uma vez, tá? Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenho cuidado, não sejam infiéis. Então vemos claramente, Deus não quer que o casal se divorcie. Por quê? Perguntamos. Primeiro, porque o casamento é um projeto de quem? De Deus. Ouvimos na sexta-feira, pastor Lucas trabalhou muito essa parte, observando no culto de oração. É um projeto de Deus. Gênesis 2:24. Vejam o que diz ali. Eu posso citar. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Então, vemos que o casamento é projeto de Deus. É sonho de Deus para duas vidas. Então, por isso, Deus não quer o divórcio. Mas também o versículo 10, está aqui, né? Pode passar o versículo 10, irmão? O versículo 10 diz porque, vejam bem, Êxodo, é Malaquias, querido. Malaquias, saiu um pouquinho da rota ali. Isso. Deus diz assim, ó, a palavra: não temos todos um único Pai? Não fomos todos criados por um único Deus? Por que então quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Deus não quer o divórcio porque Ele ama ambos, marido e esposa. Até quando não são crentes, são sua criação das suas mãos. Até por não crente ele não quer o divórcio. Quanto mais aqueles que são filhos, como diz aqui, não são todos filhos. Outra razão porque Deus não quer o divórcio é porque, deixa eu falar sobre o amor. Primeiro, Deus é imparcial, né? Ele não toma um sentido. Eu gosto, defendo a mulher, defendo o homem. Eu amo os dois igual. Eu desejo o melhor para os dois. Por isso, não quero o divórcio. Nós vamos ver como é que podemos atingir esse melhor. Outra razão, porque ele foi testemunha da aliança feita perante ele. Versículo 14, pode passar, Mateus, sempre o mesmo livro. 2,14. Não ouvimos há pouco, quando estávamos trazendo nossas ofertas, Jesus é a aliança entre você e eu. Então, não existe maior aliança do que o casamento. Por isso nós trazemos um anel chamado de aliança. Porque nós temos uma aliança. E essa aliança é diante de Deus. E talvez você diga: não, mas eu não casei na igreja, eu só casei no civil. Ou talvez diga: eu nem casei, só me ajuntei.
mas Jesus foi e é testemunha dessa aliança. Quando você se tornou uma só carne com o seu companheiro, com sua companheira. Outra razão porque Deus não quer o divórcio está ali no versículo 14, já lemos, né? Vamos ainda ler juntos, só as mulheres leem, tá? Vamos lá. A mulher da sua mocidade. Ô Mateus, te lembra do tempo que você olhou para essa senhora que hoje está do teu lado? E seu coração começou a bater? E depois você noivou? E depois você casou? É a mulher da tua mocidade. É isso que a palavra diz. Deus é a testemunha da aliança que você fez com a sua esposa. Outra razão, porque Ele abençoou essa união e deu uma nova identidade. Quando a Damares casou, passou a ser chamada Damares Indarte. Uma nova identidade para os dois, Senhor e Senhora Indarte. Também Deus é contra o divórcio, porque Ele busca e anseia, Ele espera do casal filhos piedosos. Vamos ler o texto ali, está no versículo 15. Os homens leem comigo. Acaso Deus... homens, doutor Domino, vamos lá. Quer ver uma voz poderosa, forte de homem? Não, tá, vamos lá. Acaso Deus não os fez com uma porção do Espírito que lhe pertence e que o único Deus deseja? Uma descendência dedicada a Deus. Portanto, tenho cuidado para que ninguém seja infiel. O que Deus quer? O que Deus quer do casal? Filhos piedosos, filhos que amam Jesus, filhos que seguem Jesus. Ele quer uma família que glorifica a Deus. Não sei se a Damares se lembra, mas teve um tempo a nossa família, a Leni, eu, Damares e Cláudia, nós viajávamos muito junto com a família pregando o Evangelho. Os bonecos nasceram naquele tempo de viagens evangelísticas. Muitas vezes fomos convidados para uma região de Santa Catarina, né? Se lembra, né? Vitmarsum, mas não é Vitmarsum do Paraná, é Santa Catarina. E numa conversa com o pastor que nós convidava, insistia que voltássemos, ele disse assim: sabe, meu irmão, eu já tenho feito muitas campanhas com grupos maiores, com conjuntos famosos. Eu acho que até o grupo Emily esteve numa dessas campanhas. Mas o trabalho de vocês, como família, sempre foi o maior impacto e resultado de mais conversões a Deus. Eu nem sei se você sabia dessa conversa. Porque uma família unida, que serve a Jesus, é um testemunho para a glória de Deus, impacta outras vidas. Até o casal que não tem filhos,
mas serve a Deus, as pessoas vão pensar: o que eles têm que eu não tenho? Eu quero descobrir esse segredo. E quem é? É Jesus na nossa vida. É Ele. Deus é contra o divórcio. Ele odeia o divórcio, porque o maior sofrimento para os filhos que existe, o maior sofrimento que existe para os filhos é a separação dos pais. Esses dias eu cheguei lá, e a Damares disse, cheguei na casa da Damares, não sei aonde encontramos, foi aqui eu acho. Ai, pai, tive um sonho, um pesadelo terrível, terrível. Que pesadelo que pode ser tão terrível? Tivemos um acidente? Não, pior, pai, pior. O quê? Eu sonhei que você e a Edith se estavam separando. Foi horrível, né? O sofrimento dela. Sofre até no sonho. Quanto mais na realidade, irmãos. A separação de pai e mãe rasga, deixa um risco profundo na alma da criança. E o que nós vemos que muitas vezes há uma cadeia que vai de pais para filhos e até para netos. Vocês já perceberam? Muitas vezes filhos de pais divorciados, separados, também não mantêm o casamento. E às vezes os netos também não mantêm o casamento. E Deus quer abençoar. Quer abençoar teus filhos, quer abençoar teus netos, amém? Aí entra uma parte muito importante, queridos. É a nossa responsabilidade como casal, como pais. Você sabe que é meu primeiro casamento com a Leni, quase 40 anos de caminhada junto. Ela tem 15 anos mais do que eu. Foi um desafio muito grande. Todo mundo dizia, não vai dar certo. Teve até gente que disse assim, para ela, Leni, não case, porque ele é alemão, os alemães não são fiéis. E eu não sei que alguém brincou, se não der certo, separa, né? E nós dois falamos assim, nem por brincadeira, nós vamos dizer, se não der certo, separamos. Guardar a mente, o nosso coração, esse é o segredo, guardar nosso espírito. Ali fala no versículo que nós já lemos, né? É o versículo 16, pode pôr mais uma vez, Mateus 16? Vejam bem, por isso tenham cuidado. Em outra tradução diz, guardem a sua mente. Guarde a sua mente. Porque a infidelidade, o divórcio começa aqui, gente. Começa aqui. Então guarde. E há diversas maneiras, hoje não dá tempo, eu estou vendo o relógio está adiantado, eu tenho que correr, não é? Então, se guarde do adultério. Mas também, algumas traduções não falam adultério de ser infiel. Outra tradução diz, não sejam desleais. E eu gosto muito dessa observação, porque o divórcio não começa só com a pessoa ser infiel fisicamente, adulterar. O divórcio começa com outras coisas, não é? Com a deslealdade. Sabe o que é deslealdade? Você que joga futebol, quem gosta de futebol aqui? Muito bem, temos diversos. Então,
O que é uma jogada desleal? Então, o cara está com a bola, eu devo tirar a bola dele, porque esse é o objetivo. Só que em vez de chutar na bola, eu chuto a canela dele, dou uma rasteira. Chama-se deslealdade. Gente, você se lembra quando a gente começou a namorar? Se apaixonou? Quando a gente fazia das tripas o coração para impressionar a bem-amada ou bem-amado? Como a gente deixava ele sentir e ficar na expectativa de que eu o amaria para sempre. Ele sempre pode contar com minha compreensão, com meu abraço. A Edith gosta muito de abraço. De manhã nós levantamos assim, ela disse: aí o abraço. Começamos o dia assim, né? E ela diz: ai, como é gostoso um abraço. Às vezes o abraço assim, mexendo assim, batendo. Não, dá um abraço direito. Né? A gente dá uma expectativa para o namorado, para o noivo, para o marido que está, a esposa que está casando, de que nós vamos abraçá-la, vamos amá-la, vamos cuidar dela, que ela pode contar com nossa compreensão e tantas outras coisas. E aí, de repente, passa o tempo e a gente não abraça mais, a gente não tem mais compreensão para falhas, fraquezas que nós todos temos. Isso é desleal, irmãos. Isso é desleal. Então vamos nós guardar da deslealdade. Outra coisa que fala no versículo 16 que nós lemos ali: Deus não odeia o pecador, mas diz ali: Deus odeia o homem violento. E a violência pode acontecer de muitas maneiras. Pode ser verbal, não só o homem, a mulher, que fala dos dois, né? Ele diz que não tem preferência por um nem outro, nós já vimos. Pode ser verbal, pode ser até física. Tem a Maria da Penha, até tenta resolver esses problemas. Né? Pode ser psicológica. Eu quero lembrar mais uma coisa. O que a mulher mais precisa? Sentir que é amada. Uma mulher que sente que é amada e percebe que é amada pelo esposo, ela não quer pensar em separação. O que mais o homem precisa? Sentir-se valorizado. O homem que é elogiado pela sua esposa não vai pensar em outra mulher. É muito importante isso, gente. Não vamos esquecer. Então, nada de violência, nem psicológica, nem verbal, nem agressiva fisicamente. Vocês devem estar cansados, né? Estou vendo que eu estou indo muito devagar. O importante, queridos, é que você tem que agir, escute bem, você tem que agir objetivamente para que a sua aliança dê certo. Você tem que fazer algo. Deixa como está para ver como fica. Fica, sabe, cada vez melhor, pior. Cada vez pior. Então você tem que reagir objetivamente para que sua aliança dê certo, para que seu casamento proclame a maravilha de Cristo.
Ali no versículo 13 diz assim, pode colocar Mateus 13, versículo 13, diz assim, ó: a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram, gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita das suas mãos. As suas lágrimas, lamentos, desânimos não mudam nada. Suas queixas, pode até abrir o coração para um amigo, ou seja, amigo, muitas vezes até amigo da onça, que a gente não sabe o que está por trás, né? Não resolve. O que resolve é reagir. O povo, né? Muitos passavam por essa situação, iam lá no templo, né, e choravam diante de Deus e viam que Deus não respondia, não resolvia. Por quê? Porque não havia arrependimento, abandono dos golpes baixos. Então não adianta. Até servir, cantar bonito, Spurgeon disse assim, ó: Deus nos livre, ou livre nossas famílias de homens, também mulheres, que são santos nas igrejas, anjos na rua, mas demônios em casa. Que palavra forte. Então precisa haver mudança. Mudança de vida, de atitude, é a única solução. O que seria essa mudança? Conversar, dialogar, pedir perdão, perdoar, planejar as mudanças que devem ser feitas para que fique melhor, orar juntos pela vitória. Realmente se aproximar de Deus. Quanto nós aproximamos de Deus, o casal e Deus, quanto mais nós estamos perto de Deus, a gente se aproxima mais perto um do outro. Concorda? Mas às vezes não é suficiente. Fazer um curso. Nós preparamos um jovem casal para o matrimônio, fizemos curso com ele. Depois de meio ano de matrimônio, a esposa disse assim: pastor, eu acho que nós dois vamos ter que refazer mais uma vez o nosso curso. Porque com caminhar, às vezes a gente esquece o que nós aprendemos, princípios que funcionam. Retiro de casais, retiros de homens, de mulheres. Quanta bênção, quanta coisa acontece. Meu primeiro retiro de homens, eu já dei esse testemunho, mas talvez vocês esqueceram. Eu era um cara assim que ia para o banheiro, tirava a roupa, ficava tudo nos cantos, um para cá, para lá, sapato lá. Depois ia lá e pôr uma roupa nova, né? Aí no retiro foi trabalhado sobre isso. Eu não tinha percebido. Eu fiquei tão envergonhado. Quando eu me vi, no exemplo que o palestrante deu sobre isso, que combinava comigo. E eu pensei assim, coitada da minha esposa. Eu nunca tenho percebido quem que recolhe todas as coisas que eu deixo jogadas. Oh, Senhor. E eu senti arrependimento, mas Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vós, não só vós perdoará, mas libertará, quer dizer, mudança de vida. Desde ali comecei a guardar minhas coisas. Eu fiquei admirado como a minha esposa teve paciência tantos anos com essa minha falha. Mas paciência é um fruto do Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Talvez não é suficiente. Busque ajuda profissional. Conselheiro matrimonial, psicólogo, aconselhamento pastoral.
Não fique sozinho, você tem que agir, tem que buscar ajuda. Alguns dizem, vamos dar um tempo. Será que dar um tempo entre o casal ajuda? Temos em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, né? Um casal diz ali, não fique sem, tá ali, não fique sem relacionamento sexual, a não ser que vocês querem ter um tempo de oração, mas depois se ajuntem para conviver, viver sexualmente. Vai? É um presente de Deus. É um presente de Deus para o casal. Aí diz, mas está tão difícil, eu vou separar, eu vou para outra casa, ela fica lá, vamos dar um tempo ao tempo. O que diz sobre isso? Também em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 a 11, fala sobre isso, dá a resposta. Vejam lá, 10. Aos casados dou esse mandamento, são crentes, cristãos. Aos casados dou esse mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Versículo 11. No entanto, se ela o fizer, que permaneça sem casar, ou então que se reconcilie com o marido. Quanto ao marido, não se divorcie da sua mulher. Vocês vão dar um tempo. Sabe o que acontece? Muitas vezes esse tempo deixa refletir. Porque muitos casais, depois de separar, caíram em si. Puxa, eu tinha a bênção e joguei tudo fora. Adiante. E se um dos cônjuges disser que ele se diz como crente, eu sou crente, mas eu quero separar porque não dá mais, não amo mais, sem motivo fundamentado pela palavra de Deus, será que a sua postura real é de uma pessoa convertida? Eu ponho um ponto de interrogação atrás da pessoa que não quer investir no casamento, simplesmente se quer separar. Eu ponho em ponto de interrogação se ela realmente é uma pessoa que busca o Senhor, que ama Jesus, que segue o Senhor. É uma boa pergunta. Eu não julgo, mas sempre vem essa pergunta. Então, há diversos motivos de separação também para o divórcio. Por exemplo, adultério, narcisismo, que é amar a si mesmo, sabe? Não pensa, homossexualismo, ou qualquer desses ismos, violência doméstica. Me lembro de uma mulher, o marido bebia, e quando ele vinha bêbado, ele se tornava tão agressivo que ela tinha que esconder tudo quanto é objeto perfurante, tesouras, facas, tinha que esconder, porque temia pela sua vida, pela vida dos filhos. E nós tivemos até exemplo, se lembra de um jovem que quando bebia, o demônio da bebida entrava nele. E naquele momento, não precisava beber muito, não ficava, nem precisava ficar tonto. Ele colocava o copo nos lábios, ficava endemoniado. Então, também conheço uma senhora, o marido bebia. Na verdade, 30 anos de bebida. E essa senhora teria toda a razão de se separar. Mas o que ela fez? Ela decidiu ficar firme e orar pela conversão do marido. Quando ele vinha bêbado, chegava do trabalho, às vezes não conseguia chegar nem em casa, estava estigado ali no jardim, perto da casa.
ela ia lá, levantava ele, vamos para casa, e trazia ele para casa. Porque ela tinha o amor de Jesus no coração. Ele não era convertido. Numa noite onde chovia canivete, aí quase ninguém tinha vindo para a igreja. Não sei se querendo fugir da chuva, ele entrou na igreja, ouviu a palavra de Deus, entregou a vida a Cristo. 30 anos escravos da bebida. Foi perdoado. E até morrer, ele já está com o Senhor, a esposa dele também. Ele ficou firme. Ela que eu tratava com tanto amor quando ele não era convertido. Ele passou a tratar ela com tanto amor quando ela foi para uma cadeira de rodas. Necessitada, ele cozinhava, ele dava banho na sua esposa. Os amigos da antiga bebida vinham, você tá bem ainda, deixa a tua esposa, deixa teus filhos cuidar, arruma o mais novinho aí. Ele dizia assim, minha esposa me aguentou quando eu era bêbado e irresponsável, eu vou cuidar dela até que Deus nos chame. Oh, que testemunho lindo! Graças a Deus. Então, violência doméstica, dependência de drogas, às vezes precisa até tomar posição, né? Alcoolismo, já falamos, jogatina, descontrole financeiro. Sabe o que é descontrole financeiro por compulsão? A pessoa que faz brick e só fica devendo. E a esposa que é um só com ele, responsável, fica na dívida. Me lembro de uma esposa de pastor. Ele fazia brick, ficava devendo. A igreja, quando soube, ele estava com a dívida aqui, ó. Conversou com ele, ó, pastor, nós vamos lhe ajudar a pagar essa dívida, vamos pagar a dívida, mas não faça mais brick, não faça mais dívidas. Ele prometeu. Um ano depois, ele estava novamente. A igreja não sei quantas vezes ajudou ele, mas finalmente não adiantou. O despediu como pastor. A esposa ainda continuou um tempo tentando ajudá-lo, mas as dívidas recaíam sobre ela. Finalmente ela disse, não, por amor dos meus filhos, eu vou me divorciar. E ela se divorciou, faleceu 4 anos atrás, mas ficou firme em Jesus, sozinha, ficou firme. Criou seus filhos, os 3 filhos, instrumentos na mão de Deus, servindo a Jesus. Temos esses exemplos maravilhosos também, né? Finalizando, eu sempre fico assim pensando, o pastor tem que pegar mais curto, né, pastor Lucas? Eu às vezes falo assim, né, não pode ficar... Mas finalizando, pode projetar, irmão. 4 posições sobre divórcio. Antes o tema, as 4 diferentes posições ensinadas hoje em dia a respeito do divórcio. Primeira posição, o divórcio não deve ser permitido. Não, de modo nenhum. Sem nenhum aspecto, é uma posição restrita. Não e não, nós não aceitamos. Tem igrejas que assim tomam essa posição. O divórcio é permitido em caso de adultério, abandono inevitável, ou também por morte do cônjuge, né? Adiante. O divórcio é permitido caso a caso, que cada caso tem que ser estudado, sem incluir casos menores,
sendo permitido em caso de adultério, abandono, morte, situações extremas, narcisismo patológico, psicopatia, doenças mentais patológicas, sociais, violência doméstica, entre outros. E a quarta, o divórcio é permitido caso a caso, o que pode incluir motivos menores, incompatibilidade de como é que diz ali? Espírito, de gênio. E, o amor esfriou, não sinto mais nada. É uma desculpa. Porque eu tenho ajudado diversos casais onde dizem, eu não sinto mais nada, só tenho aversão. Mas quando as pessoas buscam em Deus renovação, perdão, dizem Romanos 5,5, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração. E o amor de Deus, ele é tão poderoso na nossa vida, que ele restaura o amor filial, que é o companheirismo, a amizade, que é importante, e restaura o eros, o amor, a atração física, sexual. Eu tenho um caso para contar diversos aqui, não dá tempo, mas Deus faz isso. Deus faz isso, graças a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor não deseja